Continuando aqui o nosso capítulo, né? Nós paramos aqui nesse ponto, onde a gente vai dar continuidade. Uma transição está prestes a ocorrer, uma transformação dimensional que diminuirá a densidade da terceira dimensão, permitindo que mudem para dimensões mais altas, onde o estado do vosso corpo não é mais tão sólido. Vocês chegaram até aqui porque querem dominar o processo evolucionário e ser capazes de viver assim. Será muito estimulante, pois significa que irão funcionar em diversas realidades. Quando eu acessei os meus registros akáshicos, né, e um dos pilares que nós temos dentro dele é o paralelismo, eu pude vivenciar a experiência de como é isso aqui que está sendo dito, né? No começo das minhas primeiras experiências, até quando eu nem sabia o que era isso, eu acessava as minhas outras realidades até mesmo sem saber. E isso me confundia muito, porque eu pensava assim, poxa, mas eu não consigo entender como é que eu consigo ter o mesmo sonho todas as vezes e eu sempre continuo a minha vida de onde eu parei. É um negócio muito, muito assim, complexo de entender. Isso eu pensando naquela época, né? Hoje, para mim, é mais fácil entender, aceitar e compreender. Mas, assim, entender a complexidade, a parte técnica disso é uma coisa que ainda é muito limitante para mim, né? Mas, assim, a sensação é muito, muito comparável com aquela, sim, que é o que eu digo, para a gente fechar essa questão da realidade que está sendo comentada aqui. Um exemplo é o sonho. Você só sabe que está sonhando quando você acorda. Como eu já falei aqui num vídeo, até quando eu falava sobre o Vanilla Sky, onde tinha-se lá dentro da história o sonho lúcido, às vezes a gente precisa se perguntar, né, será que a gente não está vivendo um sonho lúcido? Será que, por exemplo, a gente não está dormindo em algum lugar? A nossa consciência, será que ela não está em algum lugar? E isso, o que está acontecendo? Tudo isso, será que não é um sonho que está sendo vivido aqui? Mas que na verdade não é real, porque assim, a minha essência, a minha originalidade não está aqui. Então se acontecer alguma coisa com o meu corpo aqui, se por exemplo eu morrer, eu simplesmente vou acordar em algum lugar, né? Então assim, são informações que a gente precisa estudar nos mínimos detalhes para a gente poder compreender, né? Todas as respostas estão profundamente enterradas dentro de vocês. As perguntas que afloram a vossa mente surgem para que consigam trazer as respostas de dentro do vosso próprio ser. Precisam acreditar que é lá que se encontra armazenada a informação. A humanidade está aprendendo uma lição importante nessa época, que é perceber a sua divindade, a sua ligação com o Criador primordial e com tudo que existe. A lição é perceber que todas as coisas estão ligadas e que vocês fazem parte de tudo isso. Existem milhares de culturas e sociedades na amplidão do espaço, e estas sociedades e culturas têm ido e vindo do planeta desde os seus primórdios, né? Aqui eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, né? Porque tem um vídeo aí onde eu postei que fala sobre a verdade está lá fora. Eu coloquei ali só uma parte das coisas que fazem a gente chegar a esse entendimento que está sendo dito aqui. Quando a gente vê esse trecho aqui dizendo que várias culturas elas têm vivenciado e participado aqui da evolução do planeta, faz jus quando, por exemplo, você assiste séries como Star Trek, como Star Wars, quando você vê, por exemplo, o Destino de Júpiter, quando você vê Duna. Então, assim, não tem como você dizer que tudo isso que está sendo dito aqui não faz sentido, porque tudo que a gente vê de produção cinematográfica, livros, sabe? Tudo isso reflete aquilo que existe. Não tem como você criar algo que não existe. Quando eu digo nessas produções cinematográficas aí, não tem como você projetar um filme ou algo do tipo se você não viveu aquilo, se você não viu, não conheceu.
tem algumas pesquisas que eu estava fazendo nos últimos dias, onde um palestrante ele dizia sobre essa questão, que tudo que a gente vê nos filmes e tal, alguém sonhou com aquilo, alguém já acessou alguma realidade onde aquilo está acontecendo, né? Então não tem como, né, dizer que isso não é real, né? Não somos apenas nós, os pleiadianos, que viemos ajudá-los. Somos apenas um grupo originário de outro sistema estelar. Existem outros que viajaram até aqui motivados pelas mais diversas razões. A maioria dos extraterrestres está aqui para ajudar a vossa evolução. A vossa história entra e sai de períodos muito especiais. Muitos de vocês tornaram-se ligados à Terra há éons, através da energia estelar e do trabalho nos planos mais elevados. Vocês conhecem quase todas as dificuldades pelas quais a Terra passou, tal como as inúmeras vezes em que os continentes se deslocaram e quantas vezes o auxílio veio dos céus. É interessante isso daqui, mas eu vou deixar para fazer um comentário mais para frente aqui, quando a gente lê esse outro trecho aqui, ó. Esse outro trecho aqui ele é muito interessante também. As informações foram distorcidas quando aqueles que vieram dos céus para ajudá-los em seu desenvolvimento foram tomados por deuses. Como crianças que idolatram quem faz o que elas não conseguem fazer, a vossa sociedade adota claramente o mesmo método ao criar divindades. O conceito por trás deste método é um dos paradigmas que vieram destruir. O mundo tridimensional possui grandes desafios, porque permite o estabelecimento de magníficas delimitações. Através dessas delimitações são formadas estruturas, e através desse processo você cria e aprende o que é uma porção do Criador primordial e o que o Criador primordial deseja, experiências. É interessante aqui, eu preciso até fazer um adendo a respeito disso, que aqui a gente, ainda nesse capítulo, a gente não vai ver tanto sobre isso, mas vai ter mais para frente um capítulo que vai falar especificamente dessas coisas. Não adianta a gente olhar para trás a nossa história e simplesmente acreditar que nós aqui, como seres humanos, eu não vou expandir para muito longe, que nós aqui simplesmente surgimos do nada. Se, por exemplo, você nunca ouviu falar sobre os Anunnakis, nunca ouviu falar sobre Quetzalcoatl, nunca ouviu falar sobre Noé, nunca ouviu falar sobre Sete, então, infelizmente, você está vivendo uma vida alienada, presa a paradigmas, a crenças limitantes. Porque, assim, basta só você olhar, não precisa buscar outras coisas. Se você analisar sobre toda a história dos Anunnakis, vocês vão entender que essa parte aqui onde menciona que nós somos partes de outros seres, que outros seres vêm trocar informações com a gente, que o Deus veio do céu, já explica tudo isso daqui. É muito interessante isso quando ele fala aqui, ó, que eles vieram dos céus para ajudá-los. Então, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é só para fazer um adendo que realmente justifica o fato de nós olharmos aí algumas culturas, como os maias, astecas, os sumérios, egípcios, e a gente encontrar os traços dessa originalidade que veio dos céus. Grande parte das culturas, ao certo que, entre aspas, como nós sabemos, e até eu ainda tenho meus 50% de dúvidas, grande parte delas nem se conheceram, nem sabiam da existência da outra. Mas os seus deuses, eles já vinham de um mesmo lugar, entendeu? Eles apenas foram saindo de uma região para outra, prosseguindo ali os seus projetos, Vocês estão participando de um grande plano. Todos agarraram a oportunidade de estar aqui num local e numa época tão desafiadoras. Vocês tinham a certeza de que conseguiriam fazer isso. Além disso, foram informados, veja só, esse ponto aqui é muito interessante, pessoal. Além disso, foram informados antes de vir para cá de que seriam ajudados e que em diferentes etapas do vosso desenvolvimento
diferentes entidades com diferentes capacidades apresentariam-se no planeta para nos impulsionar, animar e lembrar. Não fazê-lo por vocês. Nós somos um desses gatilhos, somos catalisadores. Quando ouvem o nome Pleiadianos, sentem uma conexão porque estamos lhe prestando assistência. Estamos levando adiante as vossas próprias informações e conhecimentos. Trabalhando com vocês, é nossa intenção oferecer-lhes a lembrança de quem são, para que possam encontrar a vossa fonte maior de inspiração. Se pudéssemos dar uma profissão a cada um de vocês, ou proporcionar-lhes uma forma de ser, iríamos pedir-lhes que se tornassem uma inspiração. Quando conseguirem viver essa capacidade e ser verdadeiramente uma inspiração para todos os que encontrem, estarão vivendo a vossa luz. Então, olha, só de você analisar esse trecho aqui já mostra que a gente realmente veio para cá já com um futuro, uma vida determinada. É uma das pesquisas que eu busco sempre fazer ao longo de alguns anos para cá, que eu sempre tenho feito, na verdade, né? É entender essa questão, o porquê, na verdade, nós viemos para cá. Porque se eu escolhi vir para cá e eu seria ajudado em algum momento da vida através, sei lá, de telepatia ou de presenças paranormais para me mostrar o caminho certo, eu gostaria de entender e saber por qual real motivo nós escolhemos vir para cá, né? Porque se nós formos olhar aí tudo que acontece no mundo, o que a gente, né, hoje já sabe sobre a dualidade, e você vir para cá sabendo que você iria viver nessa volatilidade, sabendo que você estaria ali num ambiente de livre-arbítrio, então assim, é muito complexo, tem que haver um motivo muito grande, né? Eu, várias vezes já me perguntei, né, será que o outro lado, né, será que essa quinta dimensão, essa outra realidade original nossa, será que ela é tão boa assim? Porque, como eu já falei aqui no meu canal, nós vivemos numa prisão dimensional. Então assim, se eu não sou prisioneiro e nem você, por que nós estamos aqui? Ao certo, ou nós viemos para acompanhar ou garantir que os prisioneiros continuem aqui, ou que nós viemos para poder ajudar as outras pessoas, enfim. É um fato a se pensar aqui. Vamos ler aqui mais um outro trecho para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso, pessoal. Lembrem-se de que estamos aqui por nossas razões e vocês por razões vossas. Mas todos nós estamos aqui para evoluir juntos e criar uma nova frequência vibracional. É a nossa intenção quebrar paradigmas de convicções que separam os indivíduos em sua evolução. Queremos criar uma embaixada, um jogo de harmonia e cooperação, fornecendo-lhes informações que os atinjam no âmago dos seus seres, não importando quais tenham sido suas crenças anteriores. Nós, o grupo que lhes fala, pretendemos preencher nosso texto com algumas experiências interessantes. A primeira vez que entramos em contato, em 1988, nosso grupo consistia de 50 a 65 entidades, umas físicas, outras não físicas, todas pleiadianas. Nosso número tem crescido e agora somos mais de 100 entidades de vários sistemas diferentes. Podem nos chamar agora de Pleiadianos Plus. Alguns de nós duvidam que consigamos realizar o que nós dispusemos a fazer com vocês. Acham que estamos dependendo muito do acaso, correndo muitos riscos, mas mesmo assim aguardam ansiosos o que irá acontecer. Então isso daqui me faz lembrar uma questão que eu sempre comentei com as pessoas próximas de mim, que depois de alguns anos, né, antes de eu ter meu primeiro lapso de expansão de consciência, que eu já devo ter falado aqui nesse canal, que foi quando eu tive a minha segunda crise depressiva, foi quando o meu lapso de expansão de consciência ocorreu. E eu sempre tive a sensação, depois de tudo isso, né, porque eu sempre ouvi coisas, eu sempre vi coisas, e eu sempre acreditava fielmente que alguém sempre estava vigiando a mim, né? Eu vou falar de mim.
Eu sempre tive a sensação que a minha vida ela era gerenciada por alguém ou por alguma coisa. Então, quando a gente vê esse trecho aqui, ele dizendo que nós viemos para evoluir juntos, então faz sentido quando a gente lembra daquela questão do nosso anjo da guarda, ou para aqueles que são ocultistas que mencionam que nós temos um anjo e um demônio do nosso lado, pode fazer sentido nessa colocação aqui no livro, de que realmente nós temos uma essência que nos guia, né? Principalmente quando você tem aquela sensação assim, quando você ia fazer alguma coisa, mas por algum motivo veio uma voz na sua cabeça e você não fez aquilo, porventura você acabou se livrando de um acidente, por exemplo. Faz muito sentido isso daqui, para a gente poder explorar. Eu vou continuar no próximo vídeo para a gente não ficar muito extenso e desgastante a nossa leitura aqui.